objetivo de incentivar o desenvolvimento e a modernização no setor de agronegócios no estado do Rio, algumas instituições estão se reunindo para apresentar propostas e apontar soluções para o novo governo. Questões como escala de produção, investimentos em novas tecnologias, crédito rural e a criação de produtos com maior valor agregado estão entre as prioridades. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender qual o atual cenário do agronegócio no estado e quais as medidas necessárias para impulsionar o setor. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o diretor da Sociedade Nacional de Agricultura, SNA, Alberto Figueiredo, e o presidente do Sindicato das Organizações das Cooperativas do Estado do Rio, Sistema OCB-Sescop, Vinícius Mesquita. Atualmente, o agronegócio representa 4% do PIB no estado do Rio. Esse valor corresponde a 12,5 bilhões de reais. Na entrevista a seguir, a coordenadora do Centro de Inteligência em Orgânicos, Silvia Wachner, fala sobre os principais desafios que precisam ser encarados pelo setor. Vamos ver. Pelos dados preliminares que temos do IBGE, as hectares de produção no Rio de Janeiro é uma linha que se mantém plana há muito tempo. E a nível de estabelecimentos agrários no Rio de Janeiro é uma linha que está em declínio, dados preliminares do IBGE. Ao mesmo tempo, o número de pessoas ocupadas no campo continua ficando menor. Desde o ponto de vista, digamos, geral, a gente poderia falar que o Rio se está urbanizando mais e estamos perdendo muito do nosso interior. E urbanizar significa não só as grandes cidades, mas estamos perdendo muito da parte de pastagens, estamos perdendo a parte de fazendas, estamos perdendo a parte de sítios. Ou seja, a parte agrária, a parte agrícola do Estado está começando a subir. Pelo outro lado, temos o segundo mercado consumidor do Brasil está no Rio de Janeiro. Então, é uma coisa que é completamente diferente. A parte agrícola diminui, os consumidores estão lá e o Estado que importa no Estado. Então, o que fazer? Uma das diversas coisas que precisam são agregar valor aos produtos do Estado, possivelmente agroindústrias que utilizem produtos do Estado do Rio de Janeiro, começar a produzir outro tipo de produtos. Eu usei a palavra mesmice, aprender a ter no Rio de Janeiro produtos que tenham a cara do Rio e não sejam cópias do produto de outros estados. Valorizar o que produzimos aqui, seja indicações geográficas, seja outro tipo de produto. Em Teresópolis tem alguns pequenos exemplos de produção de lupo para cerveja. No Rio fazemos cervejas artesanais. Essas coisas devem ser casadas e essas coisas devem continuar. O que pode a agricultura produzir para as indústrias agrícolas? Como casar alimentos com produtos do Rio de Janeiro? Os impostos têm que ficar no Rio de Janeiro e a gente deve criar mão de obra no Rio de Janeiro. Por que não pensar em maquinárias, pequenas maquinárias para as extensões do Rio de Janeiro? Santa Catarina faz isso. Por que temos que importar tudo? Por que não podemos pensar certos insumos para o Rio de Janeiro ser produzidos no Estado? São alguns exemplos que seriam muito interessantes pensar. Certamente são muitas perguntas e muitos desafios também pensar como tornar isso possível no estado do Rio de Janeiro. Qual o panorama hoje que a gente poderia apresentar para quem está na cidade, conhece pouco o campo e os potenciais do agronegócio no estado do Rio? Olha, a gente entende, em primeiro lugar, agradecer, Geis, a oportunidade de estarmos aqui na Assembleia e na TV Alerj. Eu acho que esse meio de divulgação para o nosso público é extremamente importante. E dizer que o Rio de Janeiro tem um potencial enorme para a sua diversificação de produções, quer dizer, para produzir, como a Silvia acabou de dizer, produtos diferentes daqueles que são rotineiros. E nós já temos bons exemplos com o polo de floricultura em Friburgo, com o polo de produção de cogumelos em vários lugares do estado, com um centro de produção de café na região noroeste, enfim. Acho que esses
esses investimentos precisam ser priorizados e incentivados para que nós ocupemos o território do Estado de uma maneira mais racional. Basta dizer para você que nós temos hoje um ambiente, quando você visita, anda pelo Rio de Janeiro, em qualquer estrada que seja, as federais e as estaduais, você aparentemente sente um estado abandonado, um estado onde você vê muita área e pouco boi ou pouca plantação de qualquer coisa. E essa é a característica mesmo, quer dizer, eu acho que nós temos 1,5 milhão de hectares de pastagens nativas que precisam ser melhoradas para aumentar a produtividade, quer dizer, aumentar a capacidade de suporte de animais, e aí você vai ver mais gado comendo em poucas áreas, e isso é importante para aumentar o lucro do produtor e diversificar a produção. É nessa linha que a gente está sugerindo medidas. E o Estado do Rio é eminentemente agricultura familiar. E acho que a presença do Vinícius aqui como presidente do sistema OCB Sescop é muito oportuna, porque a grande dificuldade da agricultura familiar hoje é a logística de distribuição e de manipulação daqueles produtos que eles produzem. Então, acho que isso casa bem com o cooperativismo, com o associativismo, e daí, mais uma vez, os parabéns ao Fórum por estar reunindo essas áreas do agronegócio e do cooperativismo. Certamente, para avançar nesse tema, é preciso criar organizar o setor também, né? Que é um dos desafios da OCB Sescop. São vários desafios. O primeiro, a gente tem um problema seríssimo. O governo do Estado, ao longo do tempo, esqueceu que o Rio de Janeiro tem campo. O foco sempre foi a área urbana, a grande urbanização, e você hoje tem pessoas que não se prendem ao campo e não conseguem construir lá a sua sucessão, né? O cooperativismo entra como uma espécie de solução. Nós temos buscado reunir aí os grupos interessados, cooperativas da agricultura familiar, buscando estabelecer uma boa relação com o governo, e agora tentando mais uma vez com a Secretaria de Estado. Eu acho que essa mudança na Secretaria é salutar, era necessário novos ares, mas ainda falta muito, porque as pessoas encontram muita dificuldade. A logística é difícil, grande parte do poder público que contrata, que consome esses produtos, não conhece os programas de incentivo e aplicam mal os programas de incentivo. Um exemplo é a adoção hoje, na tabela do PEA do PENAI aqui no Rio de Janeiro, há uma tabela da Fundação Getúlio Vargas PEA que há... é o Programa de Agricultura... Isso, de aquisição de alimentos do governo, né? E o PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso. E a percepção é que a tabela hoje utilizada ela está completamente defasada com relação aos preços operados pelo mercado. A gente tem concentrado essas discussões, preparamos o documento que vamos enviar oficialmente, e em conjunto com as demais entidades que representam, está tendo uma discussão que eu acho também é um bom momento. Nós tivemos a oportunidade de sentarmos todos e construirmos isso a várias mãos, e vamos estar endereçando isso ao governo do Estado e à Câmara também, aqui a Assembleia Legislativa, para que sirva de parâmetro da realidade que nós estamos encontrando lá dentro. Na linha de prioridades, então, a questão tributária é uma questão fundamental. Sim. E aí depois a questão do uso dos potenciais que existem no território. A guerra fiscal hoje é um problema seríssimo, né? Nós temos um problema na indústria da cana, por exemplo. Nós temos uma grande cooperativa aqui no Rio de Janeiro, uma grande cooperativa de pequenos produtores, né? A Coagro hoje tem cerca de 10 mil cooperados, são pessoas que levam uma carroça de cana para ser moída na Coagro. Hoje é a única indústria que produz açúcar aqui no estado, mas a guerra fiscal faz com que açúcar de outros estados entram aqui numa situação econômica muito mais favorável e tira a competitividade da nossa cooperativa, dos nossos pequenos produtores. Mesma coisa com o álcool. O álcool aqui no Rio de Janeiro, preço final, cerca de R$ 4,17, R$ 4,19. São Paulo, R$ 2,80. Então, fica difícil competir nessa guerra fiscal e isso prejudica muito a nossa agricultura. Por isso, a gente está tentando uma interlocução com a Secretaria para buscarmos aí uma situação que possibilite a continuação do negócio.
porque o risco aí é perda do negócio. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. No próximo bloco, a importância dos investimentos em tecnologia no setor. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Alberto Figueiredo e Vinícius Mesquita. Em 2018, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa e agropecuária, lançou o estudo Visão 2030, o futuro da agricultura brasileira. A pesquisa mostrou que mais de 60% dos produtores rurais usam smartphones ou aplicativos para trabalhar. Apesar do uso da tecnologia gerar impactos positivos no setor, o Estado do Rio precisa expandir esse mercado. Vamos ver. Nós temos uma carência muito grande de implantação de tecnologias já existentes. Nós temos um arsenal de pesquisa através das instituições de pesquisas como a Embrapa, a Universidade Rural aqui no estado, que já possui tecnologia. Teríamos que estar fazendo um trabalho de difusão dessa tecnologia para ser absorvida pelos produtores rurais. Eu acho que esse é o grande desafio. Alguns locais no Brasil onde a gente vê que a tecnologia já está difundida e está incorporada aos sistemas de produção, nós constatamos vários avanços econômicos e técnicos, né? Acredito que o Estado do Rio precisa ter uma internalização desse conhecimento nas áreas rurais. Como tornar isso possível? A gente sabe que existe uma dificuldade de acesso também. Tem o smartphone, mas talvez o acesso à internet não seja tão bom assim. Então, essa qualidade no interior do estado é muito precária, né? Sem dúvida nenhuma, nós vemos pelo interior muitos pontos negros ainda, não só de sinal de celular propriamente, quanto muito mais sinal de internet. E isso é fundamental para a preservação das famílias na zona rural. Por quê? Porque os jovens já estão, quando vêm para a escola na área urbana, eles tomam conhecimento das tecnologias do smartphone. E quando eles vão para o interior novamente, eles perdem essa condição e, portanto, não querem permanecer lá. Então, acho que isso é urgente e existe um Fundo Nacional de Investimentos em infraestrutura de comunicação que está subutilizado. Então, as empresas que têm a concessão de fornecer esses sinais precisam ser, através do governo federal, estimuladas, através desse fundo, a implementar torres de comunicação em locais onde existe essa escuridão tecnológica e recebendo algum subsídio por isso, porque certamente isso é antieconômico para eles. Agora, se falou na questão da tecnologia e na difusão dessa tecnologia, e acho que o primeiro passo é estimular os abnegados extensionistas da Emater. Nós temos um grupo grande de ótimos profissionais espalhados pelo interior, sediados nos municípios próximos das propriedades rurais, mas não tem tido nos últimos tempos o valor que eles precisam ter. Antigamente, na época áurea da extensão rural, existia uma atualização para esses profissionais que era feito num centro de extensão rural em Viçosa, onde esses extensionistas passavam de 10 a 15 dias recebendo aulas, inclusive, de comunicação. Nós precisamos receber novamente essas informações para termos como convencer o produtor de que nós estamos do lado dele e precisamos que ele adote novas tecnologias, não pelo prazer de adotar uma nova tecnologia, mas para ele ganhar mais dinheiro, para ele ter uma rentabilidade melhor. Então, acho que esses dois pontos precisam ser conciliados. Primeiro, saber o que já existe na pesquisa e isso chegar à mesa do extensionista no interior, isso é um problema sério. A difusão de tecnologia por parte da pesquisa é falha. O programa Balde Cheio é um exemplo do quanto a pesquisa teve que sair dos seus institutos de pesquisa e ir diretamente para o campo. E também esse estímulo aos extensionistas para que eles possam divulgar com tecnologia, porque não adianta você só fazer visita. Existem métodos motivacionais e grupais que você reúne esses produtores,
apresenta para eles o exemplo daquilo que você quer que eles adotem, e eles então, conversando com outro produtor que já adotou e que está ganhando dinheiro, eles se convencem e aí eles procuram a tecnologia através do técnico. Tem algo que impressiona no estado do Rio, que é justamente o fato de você ter a Universidade Federal Rural, que é um polo de pesquisa, uma referência no Brasil, você ter 3 unidades da Embrapa aqui funcionando, ao lado, né? Com conhecimento assim, importante, várias universidades que também contribuem para isso, da própria... A UENF foi constituída basicamente num polo agrícola e com concepção agrícola. E esse diálogo não acontece, quer dizer, não gera, pode até acontecer, mas ele não gera as inovações que são necessárias para que a gente possa, pelo menos na pouca produção que tem, possa estar ligado nos métodos mais modernos, né? Exatamente. Eu acho que o efeito aglutinador do poder público é que tem que funcionar nesse momento. Quer dizer, ele precisa reconhecer essas instituições, trazê-las para o intercâmbio e transformar as pesquisas que estão sendo positivas e realizadas em tecnologias que podem ser colocadas à disposição dos técnicos de campo. Em relação à inovação, né, trabalhar esse tema junto às cooperativas é um processo que acaba sendo mais fácil, facilitado pelo fator de já ter reunidos ali os atores desse sistema. Como é que isso acontece? Qual o diálogo que o sistema CBC-Scope tem travado para poder trazer essa informação para o produtor? De certo modo, a cooperativa acaba, vamos dizer assim, ocupando essa lacuna, não óbvio, com toda a estrutura que o Estado teria, né, Alberto? Claro. Mas ela acaba dando um pouco de extensão rural, ela acaba dando um pouco melhor de estrutura para esse produtor que está lá ligado a ela. Mas falta fôlego, porque, na verdade, nós temos uma competitividade muito grande aqui no Rio de Janeiro com o produto que vem de fora, como há pouco disse a professora. Isso é muito difícil. Só te lembrando, Vinícius, aí, desculpe a intromissão na sua fala, mas lembrando que a OCB Nacional patrocinou uma capacitação de vários técnicos agropecuários em pecuária de leite lá no Centro Nacional de Gado de Leite, em Coronel Pacheco, durante 8 meses, 1 semana por mês. Foi um custo altíssimo que foi investido nisso, exatamente para preparar os profissionais que dão assistência aos cooperados das cooperativas para que eles pudessem transferir a tecnologia que eles viram lá diretamente para os seus cooperados. Então, acho que é um exemplo do que o sistema OCB já está fazendo com esse objetivo de transferência de tecnologia. E a grande barreira que nós encontramos hoje é realmente a questão da infraestrutura. Você tem hoje uma concentração de startups que pensam soluções para esse pequeno produtor. Esse pequeno produtor tem um negócio na mão, não é só uma fazenda, é um negócio. Isso. E você tem essas ferramentas que poderiam auxiliá-lo numa produção melhor, no escoamento melhor da sua produção e que fica inalcançável por ele, justamente por uma estrutura ainda ineficiente de comunicações aqui no nosso estado. Eu hoje estava vindo para cá e fiquei com dificuldade de falar de um celular aqui no centro do Rio. Você imagina o cidadão que está lá no campo, distante daqui. Agora, em termos de... Existe uma vontade, pelo menos manifestada num dos encontros que a SNA promoveu recentemente, do Ministério da Agricultura, de construir polos de inovação. Esses polos pressupõem a participação dessas instituições também, não só o governo, mas ter também a participação da sociedade civil organizada. Precisa ter uma interferência governamental para dar esse primeiro passo, ou já há um diálogo que permita a criação de um grupo para olhar do que a gente tem de tecnologia, o que pode ser trazido para a realidade do Estado e tentar buscar formas e meios de difundir isso? Bem, na verdade, com relação a essa conjuntura, nós temos construções nacionais que são bem aplicadas e funcionam bem com relação a essa aproximação em estados mais organizados economicamente na área da agricultura. O nosso desafio aqui é praticamente recomeçar do zero. Eu acho que esse é o nosso grande problema. A gente tem que, lógico, e quer estar junto ao poder público, ele é um grande motivador e organizador dessas ações. As estruturas estatais ainda podem mobilizar as pessoas muito além do que o cooperativismo pode. O cooperativismo vai fazer isso com relação às cooperativas, mas tem muitos produtores que não são ligados. E as soluções têm que ser para todos, não só para as cooperativas.
Então, repensando nisso, a gente está realmente se organizando, nós voltamos, né, Alberto acompanha isso, a reunir as cooperativas depois de muitos anos, depois do trauma da quebra da CCPL. A gente está tentando uma interlocução, está discutindo com o poder público e com as entidades, todos em conjunto, mas tem muito a se fazer ainda. E lembrando, Vinícius, que em parceria com a OCB, a SNA organizou recentemente, no dia 20 de fevereiro último, um seminário sobre possibilidades do agronegócio do estado do Rio de Janeiro. Esse seminário, que contou com a participação de várias autoridades, inclusive o Paulo Martins, que é o chefe-geral do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite em Juiz de Fora, da Embrapa, nós reunimos todas essas informações, produzimos um documento de indicações e consequências desse seminário e estamos, inclusive, tentando agendar com o senhor presidente da Comissão de Agricultura da Alerj, no sentido de entregar esse dossiê para que ele possa nortear as ações da Assembleia no campo da agropecuária e isso ser debatido internamente e produzir os efeitos esperados. Então a sociedade civil já está tomando esse posicionamento, Sim. Já está se reunindo e nós estamos fazendo isso de comum acordo, quer dizer, todas as entidades juntas. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O estado do Rio se tornou pioneiro na comercialização de produtos orgânicos produzidos pela agricultura familiar. Em 2017, a produção registrou um aumento de 15% a 25%, o que são números bons diante do que a gente está vendo e conversou nos blocos anteriores. Olhando para essa questão da capacidade do estado de produzir, qual a agenda que é comum entre as instituições que vai estar sendo levada para o Estado e que vai ser também puxada nesse diálogo com o Legislativo? Olha, a gente entende o seguinte, essa questão dos orgânicos deu certo por quê? Porque houve uma aproximação entre produtores e consumidores. Então, as feiras de orgânicos permitem que o produtor vá diretamente ao consumidor, eliminando etapas intermediárias que normalmente ficam com valores elevados e diminuem a receita do produtor. Mas a gente sabe que são incompatíveis as atividades de produzir e de comercializar, principalmente vindo para a feira. Daí a necessidade das organizações associativas, principalmente cooperativas, para que elas tenham essa logística, essa infraestrutura para prestar esse serviço. Agora, nós entendemos que o Estado precisa ter um conhecimento pleno do seu território e do que se pode produzir neste território. E aí eu acho que a Embrapa Solos pode ser uma excelente parceira. Já existem estudos feitos por encomenda da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e que precisam ser aprimorados e detalhados a nível de município para permitir que as pessoas saibam que outras atividades podem ser desenvolvidas e diversificadas. Acho que esse é um aspecto. O segundo é o da agricultura familiar se organizar no sentido de atender principalmente a demanda das compras públicas, compras de prefeituras para as escolas, compras de órgãos estaduais e federais para presídios e para instituições, inclusive militares, e os produtores sozinhos não têm condições de fazer isso. Então, acho que o trabalho nosso tem que ser no sentido de estimular, e aí novamente vem a extensão rural como parceiro importante para aglutinar esses produtores, identificar onde eles estão e apresentar os resultados. E temos que ter um encontro com a rede varejista do Estado, principalmente a Associação de Supermercados, no sentido de fazer com que eles se tornem parceiros da agricultura do Rio de Janeiro, no sentido de que os produtos possam ter código de barra e QR Code que permitam ao consumidor, que está cada dia mais exigente, saber de que região, de que produtor e com que características aquele produto está chegando à mesa dele. Então, acho que esse conjunto aí pode ser o start necessário para estimular a potencialidade do desenvolvimento agropecuário do Estado.
Eu acho até que mais do que isso. O interesse dos varejistas e das associações de supermercados é de que o recurso fique no estado do Rio de Janeiro, porque isso vai retornar para a rede dele. Claro. Se o produtor está próximo à região de venda final desse produto, ele vai retornar lá para comprar os insumos dele do dia a dia. É manter esse recurso no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que essa é a lógica que tem que se pensar. Nessa discussão de pauta, né, comum entre as entidades para se levar tanto para o legislativo quanto para o executivo, a questão que nós temos tratado muito é a questão da tributação e do crédito rural. Perfeito. Nós temos um problema seríssimo no Rio de Janeiro, que é um gargalo, efetivamente, é a falta de crédito rural e a falta da habilidade das instituições financeiras em trabalhar com crédito rural no nosso estado. Aí entra o nosso papel como OCB, a gente está construindo uma aproximação com o BNDES para aproximar nossas cooperativas dos recursos do BNDES e aí para as cooperativas de um modo geral, né? Mas também com a tentativa com o Ministério para que a gente capacite os nossos profissionais das cooperativas de crédito a trabalharem com esses produtos do crédito rural. Se não tiver dinheiro, a agricultura não vai avançar. Agora, e também é importante ressaltar e reiterar isso. O Estado do Rio é o segundo maior consumidor de produtos agrícolas, quer dizer, de alimentos, geral. E que podem estar, quer dizer, atender esse mercado é a primeira prioridade, talvez a que a gente não esteja conseguindo atingir, né, nesse processo como um todo. O mercado consumidor lá das pessoas tem dificuldade de fazer a logística, de chegar com um preço competitivo. O leite é um exemplo claro disso, né? A gente tem hoje algumas distorções na tributação do leite no Rio de Janeiro. A percepção é de que o leite vem de fora com um valor que a produção aqui de Barra Mansa, do lado do Rio de Janeiro, ou de Macuco, perde competitividade, não consegue chegar, né? Alguns incentivos foram dados para as grandes indústrias de leite, esquecendo dos produtores locais, né? A ideia de que nós vamos trazer grandes números de empregos expressivos nessas regiões, ela não se concretizou. Você tem grandes empresas com poucos empregos, mas com preço competitivo que acaba com a indústria local. Mas talvez porque também tivesse que vir com outras ações inclusas, como, por exemplo, a melhoria da produtividade do leite, questão genética, outros temas que fazem parte desse sistema e que também foram ficando de lado, né? Sem dúvida nenhuma, Geis. Eu acho que essa questão que você acabou de dizer é fundamental. Quer dizer, se os produtores não forem estimulados, não só pela orientação técnica, mas também pela perspectiva de terem o produto comercializado e com ele receberem mais valores por esse produto, dificilmente a gente rompe essa inércia. E a questão tributária que o Vinícius colocou rapidamente, que a gente gostaria de detalhar um pouco mais, é que o Estado do Rio é, inclusive, muito benevolente em termos de apoio tributário, de benefício fiscal a quem quer desenvolver as suas atividades aqui no Estado. O que a gente sente é que, algumas vezes, esses incentivos não são carreados para o fim a que se destinam. E, portanto, os produtores rurais do Rio de Janeiro acabam não sendo beneficiados. O próprio leite, que tem um incentivo há mais de 20 anos, relativo ao crédito presumido, quando você compara o preço final pago ao produtor do Rio de Janeiro pelo litro de leite na porteira da fazenda e esse mesmo preço pago em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo ou Paraná, você vê que os nossos preços não são diferentes, em alguns momentos até menores, quando eles deveriam ser, no mínimo, 10% a 14% maiores, em função desse incentivo. São 5 milhões de reais mensais que o Estado deixa de arrecadar e esse dinheiro não está chegando no bolso de quem deveria, que era o produtor, diretamente. Então, acho que essas coisas precisam ser melhor analisadas para que nós possamos prestigiar quem produz aqui dentro do Estado. Quer dizer, é um paradoxo a gente produzir menos do que a gente consome e não dar estímulo ao pouco que a gente produz para comercializar aqui dentro. Então, acho que essa inteligência precisa ser construída, a iniciativa privada, através da Firjan, da OCB,
da própria SNA, do próprio SEBRAE, estão estudando esse assunto para apresentar ao governo do Estado em momento oportuno, mas acho que nós temos que ter um sistema tributário mais inteligente para estimular a que a cadeia produtiva funcione bem dentro do Estado do Rio. Tá aí uma agenda que a gente vai ver sendo discutida aí nos próximos meses. Bem, infelizmente o programa chegou ao fim. Obrigada, Alberto. Obrigada, Vinícius. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a gente até aqui. Você já assinou nosso canal no YouTube? Vai lá. E se você deseja enviar dúvidas e sugestões, nossos endereços de e-mail e WhatsApp estão aparecendo aí na sua tela. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.